Quando você se afasta de alguém, o cérebro dessa pessoa não registra apenas decepção. Isso desencadeia uma crise neurobiológica completa que está enraizada nos seres humanos há milhares de anos. Aqui está o que realmente acontece dentro da cabeça dela. No momento em que percebe que você se foi, o cérebro dela é inundado por hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. É o mesmo coquetel químico que seus ancestrais experimentavam quando eram separados de sua tribo na natureza. Mas é aqui que a coisa fica fascinante. O cérebro dela literalmente não consegue distinguir a dor emocional de uma lesão física. Ao verificar exames cerebrais de alguém com o coração partido, as mesmas regiões se iluminam como quando se está com um osso quebrado. Pense nisso por um momento. Sua partida não apenas fere os sentimentos dela. O sistema nervoso dela está gritando perigo, como se a sobrevivência dependesse de ter você de volta. E, honestamente, todos nós já passamos por isso. Sabe aquela sensação quando alguém para de responder suas mensagens e, de repente, você checa o celular a cada 30 segundos como se ele guardasse os segredos do universo? Isso não é carência. É o seu cérebro de mamífero tentando resolver o que percebe como um problema de vida ou morte. É por isso que conselhos lógicos não funcionam durante uma desilusão amorosa. Você não pode argumentar com um sistema nervoso que acha que está lutando pela sobrevivência. A bela ironia é que essa resposta intensa muitas vezes não tem nada a ver com o quanto a pessoa realmente valorizava o relacionamento. Tem a ver com a forma como o cérebro dela interpreta o próprio abandono. Sua decisão de partir não afeta apenas o momento presente dela. Isso sequestra todo o seu sistema de apego, trazendo à tona padrões que foram formados antes mesmo de ela conseguir andar. Cada pessoa desenvolve um estilo de apego na infância, e sua partida ativa qualquer estratégia de sobrevivência que ela tenha aprendido aos 3 anos de idade. Se ela tiver um apego ansioso, vai se agarrar com mais força. Estamos falando de um modo detetive total. Analisando sua última conversa como se fosse o filme de Zapruder, entrando em contato através de amigos em comum, ou talvez até aparecendo em lugares onde sabe que você estará. Não é persistência romântica, é o sistema nervoso dela tentando restaurar a segurança através da proximidade. Se ela tiver um apego evitativo, reviravolta, pode parecer completamente imperturbável enquanto experimenta internamente um caos absoluto. Essas são frequentemente as pessoas que te mandam mensagem 6 meses depois, às 2 da manhã, porque passaram todo esse tempo processando sua partida em câmera lenta. E aqui está o que ninguém comenta. As pessoas que parecem mais equilibradas após um término são muitas vezes aquelas cujo sistema de apego está gritando mais alto. Elas apenas aprenderam cedo que demonstrar necessidade era perigoso. Então, elas encenam independência enquanto secretamente esperam que você perceba como estão se saindo bem sem você. O sistema de apego não se importa com a lógica, ele só se importa com a sobrevivência. Por milhões de anos, ser deixado por sua tribo significava que você não sobreviveria. Aquele story no Instagram que ela postou logo após você partir não é superação. É o sistema de apego dela tentando sinalizar que ela ainda é valiosa para o grupo. Existe um princípio psicológico que explica por que sua partida os atinge como um trem de carga. Os seres humanos sentem perdas aproximadamente 2 vezes mais intensamente do que ganhos equivalentes. Isso não é drama, é psicologia intrínseca. Pense bem, quando vocês ficaram juntos pela primeira vez, havia empolgação, frio na barriga e aquela energia de novo relacionamento. Agradável, certo? Mas quando você vai embora, eles não estão apenas perdendo esses sentimentos bons. Eles estão vivenciando o equivalente psicológico de perder o dobro desse valor. É como uma falência emocional. É por isso que as pessoas ficam obcecadas em obter um fechamento ou resolver as coisas depois que alguém parte. O cérebro delas está tentando desesperadamente evitar registrar a perda como final, porque o custo psicológico parece insuportável. E aqui é onde se torna belamente humano. Elas frequentemente se convencem de que lutar pelo relacionamento é por amor, quando na verdade é por aversão à perda.
O cérebro delas está literalmente calculando que qualquer esforço para evitar a perda vale a pena, mesmo que o relacionamento fosse medíocre. Já se perguntou por que as pessoas de repente se tornam o parceiro perfeito logo após você decidir partir? Isso é a aversão à perda em força total. Elas não estão mudando de fato. Estão fazendo cálculos desesperados para evitar o custo psicológico de perder o que tinham. A ironia cruel é que esse foco intenso em evitar a perda, muitas vezes, as impede de ver que deixar ir pode ser, na verdade, o ganho que elas precisam. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer a alguém é perder algo que estava segurando com força demais. Quando você se afasta, algo estranho acontece com a memória dela. De repente, você se torna perfeito. Isso não é nostalgia, é um mecanismo de defesa psicológico chamado idealização e serve a um propósito muito específico. O cérebro dela começa a editar seu relacionamento como um vídeo de melhores momentos. Todas as frustrações, incompatibilidades e razões genuínas pelas quais você partiu são arquivadas, enquanto cada momento bom é realçado e repetido em loop. Isso acontece porque reconhecer os problemas reais do relacionamento significaria aceitar que perdê-lo pode ser, na verdade, benéfico. E a aversão à perda não permite esse cálculo. Em vez disso, a mente dela reconstrói você como o parceiro perfeito que escapou. Sabe o que é fascinante? Quanto pior o relacionamento realmente era, mais intensa se torna essa idealização. Pessoas em relacionamentos genuinamente saudáveis, que terminam de forma amigável, raramente experimentam esse nível de revisão fantasiosa. Mas relacionamentos tóxicos são reescritos como histórias de amor épicas. É como se o cérebro dela se tornasse um escritor de romances, esquecendo convenientemente cada discussão, enquanto lembra daquela vez que você trouxe sopa quando ela estava doente. Aqui está a parte que pode te surpreender. Essa idealização não é realmente sobre você. É sobre ela evitar o trabalho psicológico de examinar por que permaneceu em algo que não estava funcionando. Idealizar você é mais fácil do que encarar os próprios padrões. A versão de você de que ela sente falta não é quem você realmente era. É quem ela precisava que você fosse para evitar olhar para si mesma. E é por isso que explicar seus motivos para partir raramente ajuda. Você está discutindo com uma fantasia, não com uma memória. Quando você decide partir, não está apenas terminando um relacionamento. Você está acionando o sistema de defesa psicológico deles e ele está prestes a se tornar criativo. Mecanismos de defesa são como airbags emocionais. Eles são acionados automaticamente para proteger o ego do impacto, mesmo quando a batida é inevitável. Primeiro vem a racionalização. Oh, ele nunca foi o certo para mim de qualquer maneira. Esta é particularmente divertida porque eles descobrirão retroativamente impedimentos que nunca mencionaram enquanto vocês estavam juntos. De repente, você é ambicioso demais, não é ambicioso o suficiente, social demais ou introvertido demais. Basicamente, qualquer coisa que explique por que perder você é, na verdade, uma vitória. Depois há a projeção. Eles provavelmente só têm medo de compromisso. Esta é a forma da psique deles tornar sua partida sobre suas falhas, em vez de enfrentar a possibilidade de que você simplesmente não queria estar com eles. É emocionalmente mais seguro assumir que você está quebrado do que questionar a própria capacidade de ser amado. Meu favorito pessoal é a negação, onde eles agem como se o término fosse apenas um mal-entendido temporário, que obviamente se resolverá assim que você cair em si. Mas aqui está o que realmente acontece sob todo esse teatro psicológico. O senso de si deles está se fragmentando. Parte de sua identidade foi construída em torno de ser sua pessoa, e sua partida cria uma crise existencial que eles não estão equipados para lidar diretamente. Mecanismos de defesa não são falhas de caráter, são protocolos de emergência. O problema é que eles impedem o trabalho real de cura que poderia realmente ajudá-los a crescer. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é se recusar a participar do sistema de defesa psicológico de outra pessoa. Depois que o choque inicial passa, o cérebro deles entra em modo de negociação, e a fase de barganha por perder, você pode se tornar notavelmente criativa. É aqui que a lógica vai pela janela.
porque eles começam a fazer acordos com o universo, com você e consigo mesmos que deixariam um vendedor de carros usados orgulhoso. A barganha interna soa como: se eu apenas der espaço a eles por exatamente 2 semanas, eles perceberão que sentem minha falta. Ou, se eu me tornar a pessoa que eles queriam que eu fosse, eles voltarão. A mente deles cria cenários elaborados, onde a combinação certa de ações reverterá sua decisão de partir. Mas a barganha externa é onde as coisas ficam interessantes. Gestos grandiosos, presentes inesperados ou mudanças súbitas de estilo de vida que juraram que nunca fariam. É como assistir alguém tentando resolver um quebra-cabeça emocional, exceto que o quebra-cabeça é, na verdade, um espelho. Aqui está o que realmente está acontecendo. Eles estão tentando recuperar o controle sobre uma situação onde não tem nenhum. A barganha não é sobre reconquistar você, é sobre evitar a impotência da aceitação. A parte mais dolorosa é que toda essa energia que estão gastando, tentando mudar o resultado, poderia ser redirecionada para mudar a si mesmos. Mas isso exige aceitar que você realmente se foi. Algumas pessoas ficam presas na barganha por meses ou até anos, ajustando constantemente sua estratégia em vez de processar a perda. Elas se tornam estrategistas de relacionamento em vez de curadores. A barganha só termina quando elas finalmente entendem que o amor não é uma negociação. Ou é dado livremente ou não é amor de forma alguma. É aí que a cura real pode finalmente começar. Sua partida não afeta apenas o mundo pessoal deles. Ela estilhaça sua identidade social. De repente, eles enfrentam a pergunta: quem sou eu quando não sou sua pessoa? Os relacionamentos tornam-se parte do nosso DNA social. Não somos apenas indivíduos, somos metade de uma unidade. Quando você vai embora, eles ficam segurando pedaços de uma identidade que não faz mais sentido. Pense em como os casais se tornam nós na conversa. Nós amamos aquele restaurante. Estamos planejando uma viagem. Nós achamos. Quando você parte, eles têm que reaprender a ser eu novamente. E isso é mais desorientador do que se imagina. Depois, há o tsunami de constrangimento social. Amigos em comum não sabem como navegar na nova dinâmica. De que lado eles estão? Eles ainda podem convidar os dois para as coisas? De repente, seu círculo social compartilhado torna-se um campo minado diplomático e eles estão tentando manter relacionamentos enquanto processam o fato de que metade de sua prova social acabou de ir embora. Mas há uma camada mais profunda. A identidade social deles foi construída, em parte, sobre o fato de terem sido escolhidos por você. Sua seleção validou o valor deles para o grupo. Portanto, sua partida não significa apenas perder um parceiro. Significa perder a evidência social de seu valor. É por isso que relacionamentos de rebote acontecem tão rápido às vezes. Não é sobre substituir você emocionalmente. É sobre restaurar sua identidade social como alguém que é desejado. A bela ironia é que essa crise de identidade, por mais dolorosa que seja, muitas vezes os força a redescobrir quem realmente são por baixo de todas as dinâmicas de casal. Às vezes, perder sua identidade social é o primeiro passo para encontrar seu eu autêntico. Quando você decide se afastar, não está apenas terminando um relacionamento. Está reestruturando completamente a dinâmica de poder. Essa mudança pode ser psicologicamente devastadora para a pessoa deixada para trás. Todo relacionamento tem uma estrutura de poder invisível, e a pessoa que se importa menos geralmente tem mais controle. Ao partir, você acabou de transferir todo o poder para si mesmo. De repente, eles estão na posição de querer algo que não podem ter de alguém que não quer mais dar. Essa inversão de papéis pode ser especialmente chocante se eles estivessem acostumados a ser quem tinha mais poder no relacionamento. Observe o que acontece a seguir. Eles frequentemente tentarão reafirmar o controle através dos únicos meios que restam: manipulação emocional, ameaças, promessas ou, às vezes, até tentando causar ciúmes. Mas aqui está a verdade psicológica mais profunda. Perder o poder em um relacionamento pode desencadear uma crise completa de ego. Parte da autoestima deles foi construída sobre a capacidade de influenciar você e de ser importante para o seu mundo emocional.
Sua partida não diz apenas, eu não quero este relacionamento. Diz, você não tem mais poder sobre mim. É por isso que algumas pessoas se tornam vingativas após serem deixadas. Não é mais sobre o relacionamento. É sobre tentar provar que ainda tem alguma influência sobre seu estado emocional. A resposta psicologicamente mais saudável é aceitar a mudança de poder com dignidade. Mas isso requer um nível de autoconsciência e maturidade emocional que nem todos possuem em momentos de perda. O verdadeiro poder vem de ser capaz de deixar alguém ir com graciosidade, mesmo quando cada instinto está gritando para segurar. Essa é a diferença entre reagir e responder. Aqui está a parte mais contraintuitiva sobre a resposta de alguém à sua partida. Sua saída pode ser exatamente o que eles precisam para sua evolução pessoal, embora pareça destruição. O crescimento muitas vezes exige crise, e perder alguém significativo cria as condições perfeitas para uma transformação psicológica que talvez nunca tivesse acontecido de outra forma. Quando você está em um relacionamento, é fácil ficar confortável, parar de se esforçar e deixar seu parceiro preencher as lacunas no seu desenvolvimento emocional. Sua partida os força a confrontar partes de si mesmos que vinham evitando. De repente, eles precisam aprender habilidades de regulação emocional que terceirizavam para você. Eles precisam redescobrir seus próprios interesses, reconstruir suas conexões sociais e, mais importante, desenvolver um relacionamento consigo mesmos. Mas aqui é onde se torna belamente irônico. As pessoas que lidam com o fato de serem deixadas com mais graciosidade são frequentemente as que menos precisavam do relacionamento. E as pessoas que desmoronam completamente? Elas costumam ser as que mais precisavam aprender a se sustentar sozinhas. É por isso que rebotes raramente funcionam a longo prazo. Eles estão tentando pular a fase de crescimento e voltar ao conforto da vida de casal, sem fazer o trabalho individual. O paradoxo do crescimento é este. Perder você pode machucá-los tremendamente no curto prazo, mas pode salvá-los de uma vida inteira de dependência emocional e desenvolvimento pessoal estagnado. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir a imaturidade emocional de alguém. 10. Quando você se afasta, não apenas deixa o presente deles, você reorganiza completamente a relação deles com o próprio tempo, e os efeitos psicológicos são mais profundos do que você imagina. A memória torna-se uma arma contra a cura, porque o cérebro deles começa a reproduzir os melhores momentos repetidamente, enquanto arquiva qualquer coisa que justificasse sua partida. O passado é reconstruído como esta era dourada de amor perfeito, convenientemente editada para remover cada discussão, cada momento de incompatibilidade e cada razão pela qual você realmente partiu. É como se a mente dele se tornasse um editor de filmes de romance, mantendo apenas as cenas que sustentam a narrativa de perda trágica. Mas aqui é onde a distorção do tempo fica realmente interessante. Eles perdem a capacidade de imaginar um futuro sem você. Planos que fizeram juntos tornam-se sonhos impossíveis. Objetivos que envolviam você parecem sem sentido. O futuro deles, que antes parecia amplo e empolgante, subitamente se contrai para o tamanho do luto. E o presente? O presente torna-se insuportável, porque é a única linha do tempo onde você realmente se foi. Então, eles escapam para memórias idealizadas ou futuros fantasiosos onde você volta. É por isso que dizem que o tempo cura todas as feridas. Não é que o tempo torne a perda menos significativa. É que o tempo eventualmente os força a reconstruir sua relação com o passado, presente e futuro, em torno de uma realidade que não inclui você. A cura acontece quando eles param de tentar viver no fantasma do relacionamento e começam a construir uma vida no momento presente. É aí que eles finalmente entendem a diferença entre lembrar o amor e ser assombrado por ele. Aqui está o que a maioria das pessoas perde sobre a devastação de ser deixado. Escondida dentro de todo esse caos psicológico está a maior oportunidade de transformação pessoal que elas podem receber. O fundo do poço torna-se um alicerce, mas apenas se elas estiverem dispostas a construir algo novo, em vez de tentar reconstruir o que era. A dor da sua partida as força a fazer perguntas que vinham evitando.
Por que atraio pessoas indisponíveis? O que estou realmente procurando em um relacionamento? Quanto da minha identidade depende de ser validado por outra pessoa? Essas não são perguntas confortáveis, mas são as que criam mudanças reais. É aqui que o crescimento pós-traumático se torna possível. Os mesmos sistemas psicológicos que fizeram sua partida parecer catastrófica podem ser redirecionados para construir uma versão mais forte e autêntica de si mesmos. Mas aqui está a chave. A cura exige que parem de tentar voltar a ser quem eram antes de você partir. Essa pessoa se foi. A pergunta passa a ser: quem eles querem se tornar à luz do que aprenderam? Algumas pessoas usam esta oportunidade para desenvolver inteligência emocional, aprender sobre estilos de apego ou praticar a autocompaixão. Outras a usam para construir o tipo de vida que atrairia parceiros genuinamente compatíveis. A transformação mais bonita é quando elas eventualmente te agradecem por partir, porque percebem que isso as forçou a se tornarem a pessoa que sempre foram destinadas a ser. É aí que sua partida se torna a libertação delas. Entender o que as pessoas sentem quando você se afasta não é sobre assumir a responsabilidade pelas reações emocionais delas. É sobre reconhecer as profundas forças psicológicas que você coloca em movimento quando escolhe a si mesmo. Você não é responsável por gerenciar o sistema de apego de outra pessoa, mas entender isso pode ajudá-lo a navegar pelas consequências com mais compaixão e melhores limites. Quando elas estiverem oscilando entre negação, barganha, raiva e luto, lembre-se de que isso não são falhas de caráter. São respostas humanas normais ao abandono percebido. A intensidade da reação delas não é necessariamente proporcional ao quanto valorizam o relacionamento. É proporcional a como o sistema nervoso delas interpreta a perda. Isso significa que as tentativas desesperadas de se reconectar, os acessos de raiva, o stalking nas redes sociais e as tentativas de te causar ciúmes não são realmente sobre você. É sobre elas processando o terremoto psicológico de serem deixadas. Seu trabalho não é minimizar a dor delas permanecendo em algo que não lhe serve. Seu trabalho é honrar sua própria verdade enquanto mantém a compaixão apropriada pela jornada delas. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é manter limites firmes enquanto alguém aprende a regular as próprias emoções. Às vezes, afastar-se é o presente que força alguém a finalmente amadurecer. A verdade final é que você não pode amar alguém até a maturidade emocional. Você não pode ficar para impedir o crescimento deles. E você definitivamente não pode sacrificar seu próprio bem-estar para gerenciar o deles. Afastar-se não é cruel quando ficar, seria mais cruel para ambos. Escolha a si mesmo, não por egoísmo, mas pela compreensão de que o amor autêntico só pode existir entre duas pessoas que são inteiras por si mesmas. Se este mergulho profundo na psique humana mudou a forma como você encara o fim de um relacionamento, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Somos dedicados a descobrir as verdades psicológicas que muitas vezes estão escondidas sob a superfície de nossas vidas diárias. Vamos construir um futuro baseado na inteligência emocional. O próximo capítulo de nossa jornada começará muito em breve.